E aí pessoal, Alisson aqui e esse é o Pinguim Criativo. Pessoal, no vídeo anterior nós mexemos no Ventoy colocando ali um tema e eu fiquei de fazer um próximo vídeo falando sobre o armazenamento persistente, que para muita gente pode ser algo útil. Como eu estou testando aqui, para mim está sendo bem útil você ter ali suas informações salvas num Live CD. É bem interessante e também é bem fácil de fazer. Assim como a gente fez com os temas, vamos fazer também com essa parte do armazenamento persistente, indo na melhor documentação que existe, nas melhores dicas, que é no próprio site do Ventoy. Certo? Então vamos lá. Aqui nós temos alguns avisos que é importante também a gente dar uma atenção. Que ele fala que, por enquanto, esse recurso de armazenamento persistente ele está presente mais no Ubuntu e algumas distros derivadas dele. Nós podemos fazer o teste, ou você pode testar em alguma outra, não é garantido funcionar, por isso eu vou fazer primeiro os testes nas que eu estou utilizando no Ubuntu e derivados, certo? Então, primeiramente, vamos lá de novo voltar no pendrive, mesmo do vídeo anterior. O que a gente precisa fazer? Vamos seguir aqui as mesmas informações que nós temos do manual. Vamos aproveitar, seguir ele à risca. E se você já conhece mais do arquivo de configuração, como funciona, fica à vontade para poder mexer. Como eu tenho pouca experiência com essas informações aqui dos plugins, então eu vou muito naquilo que o manual diz, sem personalizar tanto, sem mexer tanto. E fuçando um pouquinho, você consegue fazer muita coisa. Beleza? Então, aqui ele mostra sobre a persistência a imagem onde nós temos a nossa ISO. Aqui ele aponta para a pasta ISO e aqui na frente está a imagem Live ISO do CD. Você precisa colocar em pastas? Não, é só você especificar onde o arquivo está. Aqui eu vou seguir o manual só para ficar mais simples e também bem mais organizado dentro do próprio pendrive que você está usando o Ventoy. Aqui, então vou criar a pasta ISO e vou colocar as minhas ISOs que eu já tinha baixado antes nele. Tenho aqui a Kubuntu, do KDE Neon. Primeiramente, vou pegar a do Linux Mint e a do KDE Neon. Vamos aqui, dentro do Ventoy, dentro da pasta ISO. E eu vou colar os arquivos enquanto isso. Terminando aqui, a gente volta para continuar. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa transferência das ISOs para a pasta que nós criamos dentro do nosso pendrive do Ventoy. Agora, a gente vai fazer a configuração do nosso armazenamento persistente. Como nós tínhamos criado no último vídeo um arquivo ventoy.json, nós vamos de novo lá dentro da pasta do Ventoy e abrir o nosso arquivo. Estou usando aqui o Gnome, então nós temos o nosso gedit, que a gente pode fazer mexer na configuração e colocar os parâmetros, certo? Então nós vamos aqui apagar essas. Pronto. Isso. Agora ela abre aqui, fecha aqui. É importante prestar muita atenção nesses detalhes. E aqui, de um parâmetro para outro, colocar uma vírgula para que ter tudo certo no final. Beleza? Persistência. Aqui nós temos alguns detalhes de como a gente vai fazer isso.
no arquivo de configuração. Porém, a gente precisa, antes disso, gerar o arquivo persistência.dat. Como que a gente vai fazer isso? Vamos deixar ele aqui de lado um pouco. E vamos no nosso manual aqui, dentro do site do Ventoy. Como a gente faz isso? Nós temos que criar esse arquivo de persistência. Lá no arquivo do Ventoy que a gente baixou, lá em documentos, é só voltar na pasta dele e nós vamos ter esse shell script aqui, criador de persistência ou de imagem de persistência. E assim como a gente fez no último vídeo, para poder transformar, preparar, colocar o pendrive para executar o Ventoy, nós vamos fazer também a mesma coisa com esse arquivo aqui e criar o arquivo de persistência que nós vamos utilizar. Aqui ele dá até uma prévia de como ele pode ficar. E nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui nós temos como que nós vamos rodar, qual parâmetro que a gente vai utilizar e um detalhe importante, qual o tamanho que ele vai ter. Isso vai depender muito também do pendrive que você está utilizando, que você vai fazer, se você quer ter muito espaço, quer ter pouco. É importante nós colocarmos aqui especificado em megabytes, né? Aqui 2 GB ou 4 GB, isso depende do tamanho que você quer. Como exemplo, eu vou criar um arquivo de persistência de apenas 2 GB para cada ISO que a gente tem. Beleza? Então vamos lá. Sudo _, vamos pegar o arquivo create, ele vai completar. Vamos colocar qual tipo, né? No caso a gente vai usar o "-s", que é o do ext4. Então "-s", e qual o tamanho que eu quero que ele tenha. Nós vamos então colocar um de 2 GB, 2048. Feito isso, vamos dar o Enter e colocar a senha que ele pediu. Aqui agora é só aguardar a criação do arquivo. Enquanto isso, eu vou dar uma acelerada para a gente ir para a parte final. Prontinho? Então já temos aqui o nosso arquivo criado, o arquivo de persistência. E onde ele está? Está aqui na mesma pasta do programa do Ventoy. Então, a gente vai copiar ele lá para o Ventoy. Vamos deixar ele aqui fora por enquanto. Vamos voltar aqui no nosso manual. Aqui ele aponta para uma pasta chamada persistência. Então, vamos também criar uma pasta com o nome persistência. Que aí fica tudo bem mais organizado, onde estão as nossas ISOs, onde estão os nossos temas, tudo mais bem feitinho. Preciso criar essas pastas? Não, você cria se você quiser. Você quer ter tudo bem organizado? Melhor ainda. Então, criamos a pasta persistência. Vamos mover o nosso arquivo para dentro dele. Uma coisa que eu vou fazer é especificar qual é a qual ISO pertence o arquivo de persistência que a gente está criando. O primeiro vai ser o do Linux Mint. Então, vou colocar exatamente o mesmo nome para ficar até mais fácil. Mudamos aqui o nome, Linux Mint. Voltamos no nosso manual. E agora a gente dá continuidade na configuração lá no nosso arquivo JSON. O que nós vamos fazer? Nós vamos apontar aqui para a pasta ISO e vamos colocar o nome da nossa ISO, que no caso é do Linux Mint.
Aqui no back-end, nós temos que indicar onde está o arquivo de persistência. Então, está dentro da pasta persistência que a gente criou. E aqui a gente vai especificar o nome do arquivo, que é linuxmint.dat. E nós temos aqui, dá uma conferida, está tudo certinho. Ok, nosso primeiro já está criado, beleza? E se a gente quiser ter mais de um? No caso aqui, a gente só fosse ter uma distro só, que a gente fosse querer utilizar com essa persistência. O que a gente ia fazer? A gente apagaria todo o restante, não esqueceríamos desses detalhes, onde tem a chave, onde tem os colchetes, tudo certinho, fechando o arquivo. Caso eu quisesse criar uma persistência para outra imagem que nós temos, era só deixar aqui a vírgula e colocar o restante daquilo que a gente já tinha. Nesse caso, vou criar persistência apenas para o Linux Mint, certo? Feito todas as alterações, todos os detalhes, prestando atenção em cada ponto do vídeo ou também lá do manual, é só salvar. Salvou? Ok. Beleza. Vamos agora testar se já ficou tudo como a gente queria. Vamos de novo aqui, usar o mesmo comando lá do QEMU para a gente testar se o nosso pendrive já está reconhecendo tudo. Dando aqui os créditos para a matéria do blog do Elias Praciano. Tá? Recomendo, sempre dou uma olhada aqui quando eu preciso de algo, me salvou de várias também. Então, vamos de novo lá no nosso terminal. Vamos colocar o comando sudo QEMU e aqui no final especificando qual é o nosso dispositivo. No caso, o nosso pendrive está como SDB. É só dar o Enter e aguardar ele iniciar a virtualização a partir do nosso pendrive. Prontinho. Diminuir um pouco o zoom aqui. Então, aqui nós já temos o nosso pendrive já com o grub customizado, todo personalizado, como a gente fez no vídeo anterior. E agora ele mostra as distros que nós temos. Um detalhe é que quando a gente for, por exemplo, iniciar Linux Mint, nós vamos ter essa opção, já que a gente definiu lá no nosso arquivo de configuração que ele tem a persistência. A gente tem a opção de dar o boot sem persistência, ou sem os arquivos salvos, ou com o nosso podemos dar o boot na ISO e ele vai voltar com os arquivos que a gente já tem salvo. Eu estou testando aqui um outro pendrive meu e está funcionando muito bem. Então, vale também o teste para você ter ali um pendrive sempre à mão, com informações que você tem, algo salvo para você fazer uma manutenção, ajudar alguém, alguma coisa do tipo. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!